Olá a todos, eu sou o Emanuel e estamos de volta com mais um vídeo sobre a linguagem de programação Rust. Mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos aqui fazer um Hello World usando um Web Framework, Axum. Recentemente foi lançada uma versão 0.6, ainda em teste, mas nós vamos fazer uso dessa versão para criarmos um Hello World de uma API de usuários. Vai ser uma API bem simples, com um CRUD usando um hash map como o nosso banco de dados. Nada muito complexo, apenas para conhecermos as capacidades e algumas features do Axum. Aprendermos um pouco mais sobre o Rust aplicado à web development. Primeiramente vamos criar o nosso projeto. Cargo new Axum Hello World. Ok. A primeira coisa que nós temos que saber é que o Axum ele é construído em cima de uma stack, e essa stack basicamente é a stack do Tokio, no qual nós temos todo um conjunto de ferramentas do qual ele faz uso, como por exemplo uma das mais importantes é o Tokio Runtime, no qual nós temos um processamento assíncrono. Dentro do Rust, a capacidade assíncrona dele é basicamente uma casca no qual ele define um padrão a ser seguido e existem implementações dessa runtime assíncrona. E uma das mais importantes, no caso para desenvolvimento web, é o próprio Tokio. Ok. E vamos dar início. Primeiro nós precisamos adicionar o próprio Tokio. Vamos usar cargo add Tokio com todas as features. Pronto. Vamos transformar a nossa função agora como sendo nossa função main, ponto de entrada, como sendo uma função assíncrona, usando async. Só que isso não é possível, então nós precisamos decorar mesmo. Usando o Tokio main. Ok. Já temos a nossa função assíncrona definida, o ponto de entrada no qual o servidor vai rodar. Primeiramente, para rodar o nosso servidor, nós temos que ter um endereço, uma porta de entrada. Então vamos criar mesmo. Basicamente, let address igual, essa porta vai ser um socket. Ok. E nós vamos dar um from em vez de um new. Aqui ele vai aceitar uma tupla, e essa tupla basicamente é o endereço mais a porta. O endereço vai ser um vetor 127.0.0.1 e a nossa porta, no caso 8080. Já temos a nossa porta e agora podemos dar início ao próprio servidor. Axum server. Vamos fazer o bind dessa porta, passando a referência. E vamos servir aqui uma função. Essa função vai ser o nosso ponto de entrada, né? Vai ser o nosso router. Ela é assíncrona, então vamos colocar. Ela é assíncrona, então vamos colocar aqui um await e um wrapper. Ele diz assim: fail to resolve. Não temos o Axum. Nós instalamos o Tokio e agora o próximo passo é fazer uso do Axum, o próprio framework. Da mesma forma, cargo add Axum. Ok. Já temos features suficientes.
Esses positivos são as features que foram colocados como default. E agora nós já temos o Axum instalado, e ele já reconhece, mas nós temos um pequeno erro relacionado ao fato de que não existe nenhuma função sendo servida, ou seja, não temos nenhum router aqui para o servidor servir aos usuários, né? A quem for acessar essa nossa API. Inicialmente vamos criar aqui um router. Um main router vai ser o nosso router principal. No caso do Axum, ele aceita nested routes, ou seja, roteadores dentro de roteadores. Nós podemos fazer esse tipo de roteamento. Router. E ele vai ser um new. Vamos colocar ele aqui. Into make service. Ele vai agora ser um serviço dentro do nosso sistema. Vamos rodar aqui, ver se já está funcional, ou se apresentar algum erro. A primeira compilação sempre é mais lenta, mas logo depois não existe mais essa compilação inicial, né? E está rodando. Vemos que já está funcional o nosso servidor, mas nós não temos nenhuma rota. Precisamos criar essa rota. Vou fechar aqui. E nós não vamos rodar dessa forma. Vamos rodar ele aqui direto no terminal. Vamos aqui usar o cargo watch-x run. Ele vai ficar enxergando se houve alguma mudança no código e vai reiniciar para uma nova instância rodando em memória. Ok. Primeiro nós temos que criar rotas, mas como eu quero diferenciar a rota da própria aplicação para a rota da API, nós vamos criar um outro roteador aqui, chamado de let API. Esse vai ser a rota dos nossos endpoints. E eu vou colocar um new também. Inicialmente vai ser um new. E aqui no nosso roteador nós vamos colocar esse API aqui. Yes. Nós vamos colocar ele como um nest. E eu vou colocar um path. No nosso caso vai ser a própria rota API e o roteador do qual essa rota será redirecionada. Pronto. Já temos uma rota de API dentro da nossa aplicação. Caso nossa aplicação seja acessado por uma rota não existente, existe a possibilidade de nós criarmos uma rota de fallback, ou seja, nós podemos criar rotas de erros, como por exemplo aqueles conhecidos 404. Então esse vai ser a nossa primeira abordagem, nós vamos primeiro tratar os erros. Então caso nós venhamos a entrar em uma API que não existe, a nossa aplicação ela já vai tratar esse erro. Vamos aqui primeiro para a própria API, .fallback, e aqui nós vamos simplesmente colocar uma função de fallback. Ok? Vai ser API, vamos chamar de API fallback. Podia ser API erro, por exemplo. Vamos criar essa função. E ela vai ser uma função assíncrona. Então temos que colocar async. Como ela é uma função, temos que colocar o fn. O nome, abre e fecha chaves. E um retorno. O retorno é bem simples. Nós vamos retornar um status code e uma mensagem na forma de JSON, porque nós estamos falando da API. Como é a API, nós vamos, no nosso caso em específico, nós vamos servir JSON. Então nós vamos retornar um status code com um JSON de erro. Vai ser no caso do Axum, vai ser na forma de um tuple, nesse caso específico. Existem outras formas, é claro. Status code e
um JSON. Ok. Esse JSON ele vai ser um valor, e esse valor ele não tem muito significado dentro do nosso business, então nós vamos colocar somente uma mensagem e um status dentro desse JSON. Para isso nós vamos fazer o uso da biblioteca Search. Vamos adicionar cargo add search JSON e também o próprio search. Ele vai fazer a serialização e desserialização. Essa combinação do search, que é o conjunto de interfaces que define a serialização e a desserialização junto com o search JSON, vai nos dar essa possibilidade de serializar e desserializar JSONs que vão para usuários ou que vão chegar à nossa aplicação. Ok, então nós vamos usar aqui o value do próprio search JSON e vamos criar aqui um body. Seja o body igual a um JSON. Esse rapaz aqui é um macro de criação do nosso JSON. E basicamente agora devemos escrever os nossos parâmetros. Primeiro vamos ter um status. Vai ser 404. Não encontramos. E teremos ainda uma mensagem. E essa mensagem not found, não encontrado. Ok, temos a primeira parte e agora a última parte, que é o retorno dessa nossa função. Ela vai ter um status code que vai ser um not found, ou seja, não foi encontrado, e a própria mensagem de erro, ou seja, o nosso body. O nosso body ele tem que estar envolvido em um JSON, uma estrutura JSON, que vai ser basicamente um extrator que vai fazer a desserialização do nosso JSON criado aqui mais em cima. Então vamos simplesmente criar essa estrutura. Aqui ele está dizendo que o nosso retorno não está sendo compatível. Então vamos revisar. E isso é basicamente um problema de que o que ele espera não é o que está sendo retornado dessa função. Nesse caso em específico, como nós usamos o cargo add, ele está usando a versão 0.5.15 do Axon. Significa o quê? Significa que ele está usando uma versão mais estável possível. Eu quero a versão mais nova. Acredito que é RC.1. RC.1. Aqui é somente um plugin do próprio VS Code que não está identificando. Então vamos olhar aqui nosso servidor. Ele está baixando, baixou aqui a versão 06.0 RC1 e já está rodando. Ok. O erro sumiu, pois agora ele é compatível. Teve um break changes dessa versão 0.5 para a versão 0.6, já era esperado. E agora o problema foi corrigido. Nós já temos uma primeira rota, a rota do erro, no qual todas as rotas que não existem na nossa API serão redirecionadas para esse not found. Vamos criar aqui o exemplo. http:// localhost 2.8080 API /001. Pronto. Agora ele veio com a mensagem, pois nós estamos tratando com
com esse JSON apenas as APIs que não existem, os caminhos, as rotas que não existem depois de API. Como nós já temos agora esse tratamento, nós podemos ter uma primeira rota relacionada, uma primeira rota válida, e essa nossa primeira rota válida vai ser exatamente o create user. Nós vamos criar usuários, onde os usuários, no nosso caso, vai ser apenas uma estrutura simples, que vão ser armazenados em um hash map. Dentro da API eu vou ter uma rota para os usuários. Vou chamar de users API. Users API. Aqui nós vamos fazer um pouco diferente. Nós precisamos de um estado dentro dessa rota, ou seja, nós precisamos que nós venhamos a ter um estado da nossa aplicação, ou nesse caso dessa rota. E nesse estado nós vamos ter basicamente, para esse caso específico, esse hello world, nós vamos ter os nossos usuários guardados dentro desse hash map. Então, nós precisamos criar esse banco de dados. Só que esse hash map ele vai estar guardado, digamos assim, dentro de uma estrutura que suporta a passagem de dados entre threads. Veja que nós estamos trabalhando com o Tokyo e tudo aqui é multithread, ou seja, nós temos que ter bastante cuidado na passagem de dados entre essas threads e cuidado no que diz respeito à leitura e à escrita de dados por threads diferentes. Então nós vamos aqui colocar ele dentro de um ponteiro que é thread safe, ou seja, nós vamos estar cuidando desse aspecto usando esse ponteiro arc. Então nós vamos criar aqui eu vou criar um tipo específico, type. Essa é a forma de dizer que eu estou criando um alias para um certo conjunto de tipos. Eu vou dar um nome para ele, users db, e nós vamos ter o nosso arc, que basicamente é ponteiro, que é seguro de trabalhar com threads, e eu vou ter um lock. Nós temos um lock, e esse lock significa basicamente que nós temos um escritor e um leitor de valores, no qual toda vida que nós precisarmos escrever, nós vamos ter que fazer um lock nesses dados, fazer a escrita e depois devolver. E aqui no nosso próprio hash map. Esse hash map vai ser de usuários e nós podemos usar aqui, por exemplo, um U32, valores positivos, como chave. Seria um exemplo, ou nós podemos usar o que é usado para IDs de usuários, que basicamente é um UUID. Então vamos instalar essa biblioteca, fazer uso dela, que é bem mais interessante. Cargo add com as features de perde para serialização e a versão 4, que é a mais usada hoje em dia. Ok, adicionamos. Então agora vamos trocar esse U32 por um UUID. E lembrando que nós não criamos ainda a estrutura de usuários. Vamos criar essa estrutura de usuários. Ela é bem simples. Struct user. E ela vai ter basicamente um ID, um name, uma string, e nós vamos ainda colocar um username, que também é uma string. Vamos colocar aqui um derive. Ele vai nos trazer o debug. O serialize.
e o clone. Lembrando que uma string é capaz de ser clonada e um ID também. Então, a nossa estrutura é capaz de ser clonada automaticamente. Ok. Nós já temos o nosso banco de dados de usuários preparado. É um banco em memória simples. Então, eu vou dizer assim, com um certo state, cria uma rota com um state, com um estado. E aqui eu vou passar um objeto, users.db, e eu preciso agora desse objeto. Vamos criar ele. Ele vai ser o default. Agora nós já temos esse objeto criado. Vou colocar aqui uma rota. Como eu estou dentro do usuário, então a nossa rota vai ser o próprio barra. E aqui nós temos um handler. Aqui vai ser uma função no qual vai tratar essa rota. Esse users API, ele vai estar dentro da nossa API. Então nós vamos aqui fazer a mesma coisa que fizemos aqui, um Nash. Bem aqui. Só que aqui nós vamos colocar users. Veja que nós estamos construindo uma árvore. Nós temos o barra, nós temos a API, nós temos users, e aqui nós temos todos os métodos do usuário. Aqui é users API. Ok. Já temos toda a estrutura de rotas pronta. Lembrando que isso aqui é apenas uma questão de organização. Nós poderíamos ter colocado direto aqui no app essa rota. Eu poderia ter cortado aqui e colocado direto aqui. Então nós temos aqui como se fosse uma árvore. Nós temos a base, nós temos a nossa API e nós temos os nossos usuários, a API de usuários. E agora nós precisamos de uma função de criar esses usuários. Vamos chamar ela de create user. Pronto. Uma coisa que nós temos notado é que esse arquivo está ficando muito grande. Então nós vamos usar agora módulos dentro do Rush e vamos separar ele em outros arquivos. Primeiro vamos criar aqui um arquivo de biblioteca. Ele se chama lib.rs. Ok? E esse nosso lib.rs ele vai ter todos os nossos arquivos que fazem parte da nossa aplicação. O primeiro que nós vamos fazer vai ser um arquivo de usuários. Vamos chamar aquele de users.db. Nossos usuários estão aqui. Ele aqui está como público, então eu vou colocar aqui também como público. Inicialmente vamos tratar todo mundo como público. No futuro nós podemos trabalhar em cima desse aspecto. O default é que tudo é privado no Rush. Salvando. E agora nós temos um erro. Nós não conseguimos importar aqui diretamente porque esse nosso arquivo ainda não está sendo tratado como parte da aplicação. Para ele ser tratado como parte da aplicação, nós temos que colocar ele aqui. Agora ele é parte da nossa aplicação e já está sendo tratado pelo próprio VS Code. Então vamos importar importar essas estruturas e traits que nós necessitamos. Ok. Serializer. O arc. O lock. E o hashmap. Pronto. Estamos salvos. Todos os nossos bibliotecas que estão sendo usadas agora estão fazendo parte do arquivo. Que nós podemos retirar. E aqui já podemos importar. A forma como é importado é o nome do projeto, o módulo
e o que nós queremos importar. Agora precisamos criar a nossa rota propriamente dito. Já organizamos em outro arquivo a parte do usuário, a parte do banco de dados, e temos que criar a nossa rota propriamente dita. Vamos criar aqui essa rota. Create user, criar o arquivo create users. Na realidade, create user, nós estamos criando apenas um usuário por vez. E esse nosso create user também vai ser uma função, inicialmente. Essa é uma função pública, depois precisamos usar fora desse arquivo. Ele vai ser assíncrono, vai ser uma função, e agora o nome da função. Create user. Vamos colocar ele dentro da nossa biblioteca. Ele vai receber, para simplificar as coisas, ele vai receber o próprio banco de dados e um DTO. E esse DTO vai ser o DTO Create User DTO. Ou seja, uma estrutura, um objeto, que vem com os dados que nós precisamos para criar um usuário. A forma como nós descrevemos que vamos receber o banco de dados, né, no nosso caso, o UserDB, vai ser usando um state. State users DB, e vai ser do tipo state usersDB. Aqui nós já temos acesso ao nosso database. O próximo, ele vai identificar isso, o próximo vai ser o nosso body, ou seja, o DTO, que vai ser um JSON. Esse JSON, nós vamos dar o nome dele de DTO. Podíamos até ser mais específico. Create user DTO. E ele vai ser do tipo JSON, no qual nós teremos um create user DTO. Exato. Create user DTO. Esse rapaz, ele não existe. Então vamos criá-lo aqui. Ele vai ser público. DTO. E vai ser uma estrutura. Um struct. Esse nosso create user DTO, ele vai ter basicamente o name e o username. Ele não vai ter o ID. Exato. Name string, username, o ID ele vai ser criado pela própria aplicação. Também uma string. Lembrando que os dados do DTO, eles vêm de fora da aplicação. Se ele vem de fora da aplicação, nós precisamos deserializar esses dados para que a nossa aplicação venha entender como um objeto dentro dela. Então vamos deserializar mesmo esses dados usando o derive. O debug vai estar aqui e vamos fazer um deserialize. Ok. Nós temos agora os nossos dados e nós temos o nosso banco de dados disponível. Então nós já podemos fazer a criação do nosso usuário dentro do sistema. Mas o que ele vai retornar? Nesse caso, ele vai retornar um response. No nosso caso, vai ser um into response, ou seja, qualquer coisa que seja transformado, que seja possível de ser transformado em um response. Into response. E a forma que eu digo que é qualquer coisa que vai ser transformada em um response, eu coloco qualquer coisa que implemente isso. Dessa forma. Vamos agora importar esses dois. A declaração da nossa função, né, a assinatura da nossa função está criada. Agora vamos criar o conteúdo dessa função. Ou seja, primeiro nós precisamos extrair os dados de dentro do DTO e criar o nosso usuário. Então, let user, o nosso usuário,
igual a um usuário. E vamos extrair esses dados. Primeiro o ID. O ID ele não é extraído, ele vai ser criado. Ele vai ser um V4, 1000V4. O name, ele vem lá do createUserDTO.name. E o username, ele vem do createUserDTO.username. Criamos o nosso usuário, agora temos que colocar esse usuário dentro do nosso banco de dados, ou seja, UsersDB. UsersDB. Eu quero escrever nesse meu lock, então eu digo que eu vou escrever nesse lock. Eu vou dar um unwrap porque ele vai retornar um result. Só para confirmar. Ele retorna um result. Então nós precisamos dar o unwrap para ter o objeto propriamente dito. E vamos inserir. Fazer um insert. E esse insert vai ser o nosso os nossos dados do HashMap. Primeiro, user.id. Ele recebe o ID aqui. E o segundo, o próprio usuário. User.clone. Salvamos. Mas agora nós precisamos de uma resposta. E essa resposta é qualquer coisa que seja into response, que seja uma implementação de into response. No caso, nós vamos ter uma tupla com o status code e um JSON do usuário, que nós acabamos de criar. Então vamos ter um status code. Como nós acabamos de criar, o status code é um created. E os dados que nós queremos devolver, no nosso caso, vai ser o usuário. Última linha da nossa função, então não precisamos do statement return. Poderíamos simplesmente colocar assim. E também era válido. Temos o nosso create user. Ok. Vamos testar. Lembrando que nós estávamos falando dos 3 roteadores. O primeiro é o barra, o segundo é o API e o terceiro é o users. Então vamos passar aqui no conteúdo. Qual é o conteúdo que ele espera? O name e o username. Name. User 01 e o username. Amazing username. Ele vai ser um post. Só para confirmar, nós temos que colocar aqui um post e o handler, que vai ser o nosso create user. Aqui é apenas a declaração. Pronto. Vai ser um post para o create user. E realmente voltou com o nosso ID. Ele salvou naquele banco de dados. Então, para ter certeza, nós precisamos ter um get user. E esse get user vai trazer um usuário que nós queremos a partir daquele ID. Vamos criar aqui um get user. Bom, rs. E aqui nós vamos ter um getUser.dto. Nós vamos retornar apenas o nome e o username. Retirar esse create user, não precisamos mais dele. Precisamos apenas do state, ou seja, do nosso banco de dados.
mas nós precisamos da informação que vem no path, pois nós vamos fazer dessa forma a pesquisa. Vou pegar esse ID e vou anexá-lo aqui. Dessa forma, nós temos essa informação do ID disponível. Eu vou pegar essa informação usando esse path ID e é do tipo path. Primeira diferença é que agora nós vamos fazer uma leitura e vamos pegar aqui os usuários direto. E agora nós vamos, se existir um certo usuário, nós vamos devolver esse usuário. Vai ser um if let, se existe algum usuário, um if let a partir desse users.get, passando a referência do nosso ID. Ou seja, e aí nós vamos fazer um clone desses dados para liberá-los logo. E aqui nós vamos ter a informação que precisamos. Let user PTO e vamos criar um get user. Aqui nós não estamos tendo o autocomplete do VS Code porque provavelmente nós esquecemos de colocar ele na biblioteca. Cube hold mod get user. Pronto. Agora ele faz parte do sistema e nós temos essas funcionalidades. Ok. User.name e o username, que é o user.username. Uma coisa interessante é que esse if let statement, ele vai criar basicamente uma oportunidade de nós extrairmos o valor necessário que nós queremos e fazer uso dele dentro do bloco. Então nós temos esse user sendo feito uso aqui. E agora nós precisamos basicamente devolver. Uma questão aqui é que o usuário pode não existir. Então se o usuário não existe, ele vai retornar provavelmente um erro. No nosso caso, nós vamos retornar apenas um status code de que ele não existe. Então esse nosso retorno da função está incompleta. Nós vamos retornar aqui um result, ou seja, um resultado. E esse resultado vai trazer o nosso response positivo ou somente o status code. Pronto. Um resultado que pode ser ou esse ou esse. O resultado positivo vai ser um response com um body e um status code. E o resultado negativo vai ser apenas o status code. Vamos aqui retornar dentro desse if o nosso resultado positivo. E vai ser o quê? Vai ser um ok. Como nós estamos retornando um resultado, ele pode ser um ok ou um erro. Então nós vamos retornar um ok. E nesse ok nós vamos ter uma tupla que vai ser exatamente algo parecido com isso. Só que em vez de user vai ser o user DTO. Em vez de created vai ser um ok. E o erro? Como nós temos um if, vamos criar um else. E um erro, ele retorna dessa forma, apenas com o status code. Qual vai ser o valor desse nosso status code? Not found. Não encontramos nada. Então, vamos ser bem explícito que não encontramos nada. User DTO.
E nós temos um erro que ele está dizendo que the trait into response is not implemented, ou seja, não estamos, isso que nós estamos entregando, ele não está implementando o que nós dissemos que devemos entregar. Então, vamos verificar aqui qual que é o erro. Vou digitar aqui o nome da função para getUser. Vamos criar aqui uma nova rota. Esse nosso getUser, passando o ID. O erro, basicamente, é o seguinte. No createUser, nós temos que deserializar o que vem de fora e transformar num objeto para dentro do nosso sistema. Como nós copiamos e colamos esse conteúdo para o getUser, nós temos aqui que o nosso getUserDTO ele está deserializando, mas na realidade nós estamos agora enviando para fora do sistema. Então essa estrutura precisa ser serializada. Colocando o serializer, agora nós somos capazes de serializar esse objeto, essa estrutura, e enviar para fora do nosso sistema. Esse foi o erro. Vamos importar. Vamos colocar ele direto aqui. Get. Pronto. Já temos os nossos imports corretos. E estamos compilando. Estamos de volta a uma aplicação funcional. Ok, vamos criar aqui um novo usuário. Esse é a rota correta para enviar. Criamos o nosso usuário. Agora vamos duplicar. Vamos pegar esse ID. Agora vamos fazer uma requisição para esse usuário. Ele está no nosso sistema com get. Vamos apagar esse body. E retornamos com 200 OK. Temos um 201 created no post. E nós temos uma API funcional com a criação e a requisição de um usuário. Ou seja, nós estamos agora Agora somos capazes de criar e somos capazes de pegar de volta esse usuário. E é isso, pessoal. Essa é a primeira parte do nosso Hello World. Acredito que o vídeo já está grande o suficiente. Vamos criar uma segunda parte com o restante das APIs, com os restantes dos métodos HTTP, na realidade. E o restante basicamente nós vamos ter o update com o put. Nós temos ainda também o delete e temos o get users. Ou seja, pegar uma lista de usuários, de preferência paginado. Nós vamos fazer isso na parte 2 e deixar esse vídeo menor. Obrigado e até o próximo vídeo.